A partir de agora, Playlista, uma conversa que é pura música. Não deixe de ouvir nossa playlist no Spotify. Inscreva-se, curta e compartilhe. Boa noite, Brasil! Eu sou Daniela Zup e tenho imensa alegria em te receber por aqui. Se inscreva no canal, acione o lembrete para ser avisado sempre que uma prosa boa como essa estiver começando. Esse é um canal onde só acontecem papos firmes. Se você gosta de música, literatura e gente fina, elegante e sincera, esse é o lugar para você. Nosso apoio cultural é do grupo Fred Isaac, Pensamos em Tudo. E hoje eu tenho a alegria de conversar com Júlio Maria, jornalista e autor do livro Ney Matogrosso, a biografia, publicado pela Companhia das Letras, lançado esse ano, né, 2021, para você que nos vê ao vivo, para você que chega depois, foi lançado em 2021, ano em que Ney Matogrosso, como todo mundo sabe, celebra 80 anos de existência como um dos mais importantes e originais artistas brasileiros. São 80 anos de um corpo, uma voz e um espírito revolucionários, que a gente desvela, revela aqui um pouquinho hoje com a presença do Júlio. Lembrando que o link para a nossa playlist já está aqui no texto de descrição desse vídeo. Hoje a gente tem duas playlists, uma feita no programa anterior, no dia do aniversário do Ney, em agosto, e outra criada pelo Júlio e pelo Renato Vieira, uma coletânea que também foi lançada recentemente com músicas menos conhecidas da discografia solo do Ney Matogrosso. Apreciem as duas sem moderação. Dito isso, vamos chamar para cá o Júlio Maria. Júlio, que é repórter e crítico de música do Jornal Estado de São Paulo, autor do livro Nada Será Como Antes, biografia da Elis Regina, que venceu em 2015 o prêmio da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, e o nosso convidado de hoje para falar do seu novo livro. E eu já digo aqui, ótimo livro, Ney Matogrosso, a biografia. Venha para cá, Júlio Maria! Olá, Daniela, como é que tá? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito bom falar sobre Ney com você, viu? Obrigado pelo convite mesmo. Eu que agradeço você ter topado esse convite, sei que sua agenda aí, inclusive, não só, né, como o autor dessa incrível biografia nesse ano tão importante aí para o Ney, mas também essa sua vida louca, vida de redação, enfim. Além de tudo, é um prazer te receber por aqui também, porque você, para mim, é uma das maiores referências como jornalista cultural, musical em atividade, sempre assinando ótimas matérias no Estadão, e ainda conseguindo tempo, não sei como, para escrever livros como essa biografia do Ney. Mas que bom que você consegue, né, Júlio? Que bom, Daniela. Olha, vou te falar, não foi fácil, não foi fácil. Foi um desafio muito grande, mas eu não tive licença de trabalho, né? Eu sempre conto isso, ninguém acredita. Eu não tive assim um ano sabático para escrever um livro. Não, não existiu isso, né? Inclusive durante a pandemia, que eles precisavam tanto da gente na redação. Então era realmente uma jornada dupla, né? Livro e redação. E vamos que vamos, né? Ali duraram esses 4 anos e quase 5 anos fazendo isso numa pegada de jornal e biografia, e realmente super valeu a pena, né, Dani? Assim, mas é uma aventura longa. Que bom que você se aventurou, porque realmente É, é muito chato a gente falar essa história de biografia definitiva, mas eu acho que você vai ter essa pecha aí sim para o seu livro, viu? Porque é incrível, você abarca aí da infância do Ney até esse momento presente, né, em que ele completa é, 80 anos, enfim, vamos falar mais detalhes sobre isso. claro. Antes, eu queria começar essa nossa conversa com um trecho do seu livro, que você pode até mostrar aí para a gente, porque como eu li durante o feriado, eu li aqui no Kindle, né? Claro, tá aqui. Página Aqui, ó. 84, em que você faz uma ótima, belíssima introdução ao nosso personagem aqui. Olhou em Legal. silêncio, lavou o rosto e se pôs a distribuir 3 cores de purpurina em desenhos bem delineados: dourado por toda a face, vermelho nos lábios e azul ao redor dos olhos. Vestiu a calça de cetim branca com esforço até abaixo da virilha, deixou o torso nu e colocou na cabeça uma grinalda de rosas. Ao voltar ao espelho, a criatura sem nome
sem fala, sem rosto e sem sexo, idade nem cor, já não era ele. Ao lado de Gerson e João, ainda sem identidade visual definida, Ney começava a impor seu personagem. É o trecho, né, em que você descreve quando Ney se prepara, creio eu, para o primeiro show com Secos e Molhados, em 1973, que eu acho incrível, né, porque como você descreve tão bem esse personagem que o Ney criou. Então, como biógrafo do Ney, após esse mergulho aí que você deu nessa vida e nessa obra, como você definiria, Júlia, a diferença entre Ney Mato Grosso e o Ney de Souza Pereira? Qual a fronteira aí? A fronteira é engraçado. Eu não consigo, mas há como separar sim. Tem como separar sim. Eu acredito que o Ney que está no palco, ele inclusive é um perigo para o Ney que não está no palco. Perigo no sentido, Dani, o seguinte: o Ney ele é muito acessível, ele é muito fácil. Eu posso te passar aqui o contato dele, ele vai te responder imediatamente quando você mandar um WhatsApp, um e-mail, e-mail menos, ele não usa muito, mas o telefone, o Ney é uma daquelas criaturas que não se tem mais, né? Inclusive, junto aos seus contemporâneos, né? As pessoas se cercaram de assessores, cercaram suas vidas, se encastelaram, né? Muitos, nem com assessor você consegue mais chegar a muitas pessoas que viveram com o Ney aquela fase toda. O Ney não. Esse Ney, Ney de Souza Pereira, ele é muito acessível, ele ainda é um hippie, né? A essência do Ney, você viu no livro quanto que aquela fase do hippismo brasileiro foi vivida pelo Ney, né? Talvez o Ney nem soubesse muito o que era aquele flower power que se consagrava fora do Brasil, Woodstock para ele não quis dizer muita coisa, mas o Ney era e é a sua relação com o dinheiro, né, a sua relação com os bens materiais, com roupa. Você vê o Ney dando várias entrevistas com uma camiseta que ele já usou outra vez, né, uma camiseta surrada às vezes. O Ney é esse cara. Uhum. O que confunde um pouco as pessoas que vão ao show, né, e acham que, olha lá, em cima do palco está o meu amigo. Esse Ney que vai para o palco, ele realmente é outro cara, né? Ele se transforma mesmo. O palco é uma coisa muito séria para o Ney. O Ney não leva improviso, né? O Ney não leva arremedos de apresentação, músicas mal ensaiadas. Ele precisa do ensaio, ele precisa da marcação, né? Algo muito diferente do Ney da vida ali, do cotidiano, né? Que vem, que atende às vezes alguém que não conhece, que topa uma entrevista em cima da hora, muitas vezes. Esse Ney que eu descubro como jornalista não é o mesmo Ney que vai para o palco, né? Então eu vejo essa talvez seja a grande diferença para esses dois seres, a esse que se transforma a partir desse dia, né, em que ele faz essa primeira maquiagem e sobe aquele pequeno palco, né, aqui no Bexiga, em São Paulo, para fazer uma apresentação já como esse homem transformado. Isso realmente acontece, essa transformação acontece até hoje. Ele diz que é outra pessoa quando está lá em cima, né? Ele costuma até dizer que ele nunca subiu no palco como uma pessoa, mas como esse personagem. E o que me deixa muito espantada, né? E lendo a sua biografia, isso que a gente percebe nessa incrível personalidade do Ney, seja ele no palco ou fora dele, né? É que ele foi o cara que criou o próprio personagem. Ninguém criou para ele, né? E isso eu acho muito espantoso. Isso é espantoso. Isso é espantoso e é o que define alguém que não tem seguidores, né, Dani? E alguém que não vem e alguém que também surge sem uma referência. Eu acho isso fantástico, sabe? Quando o Ney aparece nos Secos e Molhados, todo roqueiro que ia para um estúdio, né? Quem já tocou qualquer instrumento, tentou formar uma banda,
sabe o quanto é sério a coisa da cultura musical dos roqueiros, né? Você imagina chegar no estúdio para gravar com aqueles roqueiros todos, o Willy Verdaguer no baixo, o Marcelo Frias, argentinos, né? Cultos de rock and roll, né? Muito cultos. Marcelo Frias na bateria, né? Aquela turma toda dos Secos e Molhados, todo mundo muito culto, estava ali sabendo o que estava fazendo, Emílio Carreira no piano. Você imagina, chega uma pessoa que vai cantar, mas que não tem essa cultura, porque o Ney, até os seus 31 anos de idade, nunca teve um toca-disco em casa. Isso é incrível, né? É incrível. Então, assim, ele não queria ser cantor. E quando ele decide ser cantor, ele não está atrás. Elis Regina queria ser a Ângela Maria, né? E pegue qualquer artista, você vai ter uma intenção, um espelhamento dele em algum outro artista. É isso que cria, né? É isso que faz o artista, essa fagulha do sonho. O Ney não teve isso. Como é que um homem que não teve isso se coloca? Como é que ele se descobre enquanto ser musical? Qual que é a voz do Ney? Ninguém sabia. O Ney não tentava não tentava ter a voz dos roqueiros, que ou era imitando os negros norte-americanos, né, ou os roqueiros ingleses, né, cantando muito alto. Então, o Ney realmente vem para criar um momento único nesse sentido, né, dentro da música brasileira. Alguém que não será depois reproduzido. Você pode ter posturas parecidas com as do Ney hoje. Muito provavelmente hoje temos, né? Décadas depois, né? Décadas depois. Mas, por exemplo, Chico Buarque tem um monte de pseudo Chico Buarque, né? Gilberto Gil tem um monte de filho de Gilberto Gil. Alguns deram certo, outros não. Caetano Veloso tem um monte. Agora, o Ney não tem filhos artísticos como intérprete mesmo, né? Ninguém segue, porque não é uma corrente que ele cria. Ele é único nesse sentido, né? E é incrível, porque é muito curioso também pensar que cantar para o Ney era um destino que não... Era um destino que não fazia parte dos planos dele, né? Isso também fica claro quando a gente lê seu livro, assim, que, claro, em vários momentos, desde a adolescência, tinha sempre alguém que aparecia e percebia que ali tinha uma voz muito original, fosse no coral da escola, não sei, ou no teatro, ou na garagem da Lully. Quer dizer, tinha sempre alguém ali para perceber que ele era um cantor, antes mesmo dele entender esse destino, né? Tem uma revelação aí, Dani, que é o Leonardo Vilar, né? O ator. Verdade. Pagador de Promessas já tinha acontecido, ele era grande, o Leonardo Vilar, e o Leonardo vê o Ney cantando em Brasília. Cantando um dos pouquíssimos shows que o Ney fez, como o Ney Mato Grosso, sem maquiagem, sem nada. Cantando numa boate, num boteco, num barzinho em Brasília, o Ney cantando música brasileira, e o Leonardo se apaixona pelo Ney, o Ney se apaixona pelo Leonardo, essa é uma história contada pela primeira vez, e os dois vão para um hotel, ficam juntos à noite, e ali o Leonardo diz uma coisa importantíssima pela primeira vez para o Ney. O Ney querendo ser ator, né, e falando, Leonardo, o que eu faço para ser um ator como você? Enfim, algum papo parecido com esse, e o Leonardo vira e diz, olha, eu sei que não é o que você quer ouvir, mas você é cantor. Você é um cantor. Então, exatamente o mundo, a vida, né, indicando para o Ney um caminho e ele tentando o outro, que era o teatro, né? Mas a vida dizendo, é a música, o seu negócio é a música. Por várias vezes isso vai acontecer, até que a música realmente leva o Ney. É muito louco isso, né? A gente biografa e entrevista a vida inteira artistas que lutam para ser cantores, a vida inteira eles quiseram ser cantores. No Ney, você tem um caso de um homem que não queria ser o que ele é, né? E também não dá esse valor absurdo, talvez seja uma grande diferença, né? Nem não dá esse valor absurdo, ele não se encastela também nesse sentido, né? Eu não sou o máximo que dizem que eu sou, eu nem queria, na verdade, estar muito aqui, eu virei isso, porque realmente era para eu virar isso, né? Eu acho que isso fica muito claro na biografia que você escreveu, na construção desse personagem, dessa persona, né, que ele faz, e como ele delimita, né, para mim fica claro que ele delimita justamente porque ele não quer ser capturado, né,
nem pelo sistema, nem pelo mercado, nem por nada, né? Porque, como você disse anteriormente, esse hippie que o habita até hoje, né? E quando a gente assiste a entrevistas com o Ney, eu assisti inclusive a uma que você fez com ele recentemente, é muito impressionante como o Ney é normal, no sentido de não ser encastelado, no sentido de não se considerar. Ele é uma normal nesse sentido, né? Nesse bom sentido de não ser esse personagem que muitos é a regra geral, o É a artista se regra, transformar nisso. A gente sabe disso. é Essa é a verdade. regra geral. Eu quero mostrar aqui seu livro, que sai pela Companhia das Letras, Uhum. tá lindo, fotos incríveis, né? E eu acho que tem uma coisa muito bonita, muito literária que você faz nesse livro, que é como você termina, né? Eu estou aqui com o nome dos capítulos, né? Guerra de pai, guerra de filho, amor, sexo e suicídio, cante como Wilson Simonal, quer dizer, você vai elencando aí, né, fases dessa trajetória, e aí você É, termina voltando ao início com um capítulo de mesmo nome, né, o primeiro e o último capítulo, ou um lugar chamado Fronteira, que é uma ideia que me parece que faz também muito sentido quando a gente conclui a leitura dessa vida e dessa biografia. E aí eu queria falar um pouco dessa sua pesquisa, né? Foram claro. quase 5 anos, como a gente falou, 200 entrevistas, incluindo personagens muito caros a essa história, que é a própria mãe do Ney, né, Dona Beita, é essa Dona Bom. pronúncia correta? Isso mesmo. E você tem o Zusa Homem de Melo, ainda vivo, a quem você ouviu, o André Midani, quer dizer, personagens muito importantes que você conseguiu ouvir a tempo, né? Além dessas outras 200 entrevistas. Você falou com o Ney também, né, Júlio? Uhum. Para a entrevista. Porque eu estou perguntando porque o Paul, por exemplo, a biografia do Philip Norman, o Paul deu a benção, mas não falou, né, com o Philip Norman, preferiu não É, falar. O Ney falou com você, mas sem interferir, topou a ideia, mergulhou de cabeça, porque isso não é muito simples no Brasil, a gente sabe disso, né? não, não. Mais um momento que a gente vai falar, talvez, da única condição, do único artista que pode dar essa condição, do único artista desse tamanho que eu estou dizendo, né? Que nos dá essa condição. Nos dá, jornalistas, biógrafos, uma condição de abrir a estrada da própria história, né? O Ney não só me deu contatos, e às vezes contatos que ele nem gostava, tá? Não é assim, vou dar o contato do meu amigo, não. Eu perguntava, Ney, você tem essa pessoa que eu não consigo achar? Olha, tenta isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu sei que vai falar mal de mim, tá? Mas tenta. Ele chegou a dizer isso uma vez. Então, você vê o desapego e o entendimento de que a biografia não é para agradá-lo, né? Não é uma biografia para ele mostrar para os amigos e para ele sair dando a biografia. Ele até fez isso depois, e agradeço por ter feito. Mas eu não pensei em escrever a biografia para ficar amigo do Ney, né? Uhum. Se eu fizesse isso, eu estaria morto, e a biografia também. Então, o que está lá pode agradá-lo ou pode não agradá-lo. E eu falei muito com ele mesmo, Dani. O Ney, ele me atendeu muitas vezes e ele queria... sim, o Ney é muito da exatidão, né? Ele é muito detalhista com frases que saem, né? Frases Uhum. ditas por ele. Ele tem uma memória excelente, o que me ajudou muito, né? Então, ele me deu entrevistas para tirar, às vezes, dúvidas por exemplo, do trecho que você leu, eu queria saber que cor eram as tintas que ele se pintava ali, em que momento ele se pintou. Eu me apeguei a essa ideia da primeira maquiagem do Ney e eu queria reconstituir isso, né? Então eu às vezes ligava só para saber uma cor de alguma coisa, sabe? Você vê o nível de abertura que ele tinha, porque se eu sentisse que não tinha esse nível, eu ia matar essas 4, 5 entrevistas e vamos embora, que é o que se faz geralmente, né? O Chico Buarque, eu não vou fazer não vou ficar fazendo uma biografia do Chico e toda hora perguntando para o Chico Buarque detalhes desse tipo. Ele certamente não vai me dar essa abertura. Então, eu estou citando ele só como exemplo, absolutamente como exemplo. Podemos usar todos os outros que serão também bons exemplos nesse caso. O Ney, ele sente que a história vai ser contada, então que seja direito.
Em vez de brigar com o biógrafo, né, como muitas famílias fazem, muitos artistas fazem, o Ney, quando se alia nesse sentido ao biógrafo, quando se alia para a história, né, não ao biógrafo, ele garante que seu livro não traga aberrações, né? Eu acho a postura mais inteligente, né, que se possa Sim. ter, já que vão contar minha história, então, peraí, conta direito esse negócio, né? Sim, e a gente tem, infelizmente, uma tradição terrível no Brasil, né? Biógrafos, a gente sabe que sofrem no Brasil, até muito recentemente. A história da biografia com autorização prévia, que finalmente, né, ficamos livres aí dessa censura prévia, não tem outro nome para isso. É, E o artista brasileiro faz essa confusão, né, Júlio? Eu acho que ele entende que uma biografia não pode mergulhar nas fases, nas sombras, né? Da é, vida e da trajetória. Uma coisa que não acontece em outros países, né? Enfim, é, que bom que o Ney topou essa empreitada com esse tipo de abertura, porque é uma vida e tanto. E é muito legal que você mergulhe nessas sombras dele também, né? Talvez também. porque elas façam parte, inclusive, desse grande artista e dessa personalidade em que ele se Uhum. transformou, né? Seu livro, como eu disse, vai da infância do Ney, começa, Vai. inclusive, com uma cena que eu acho muito cinematográfica, acho uma grande sacada, assim, né? Maneira como você inicia essa história, né? E aí você vai para reconta a fase com Secos e Molhados, aquela trajetória meteórica, né? Desse grupo que Uhum. desbancou o Roberto Carlos, né? Um grupo de rock que desbancou o Roberto Carlos, um feito e tanto. Detalhes como foram criados os álbuns do Ney, a seleção do repertório como ele faz, as guinadas que ele vai dando na carreira, e a relação dele com as gravadoras, com os sensores, né? E você também vai, claro, trazendo fatos marcantes da vida pessoal dele, os Uhum. relacionamentos com Cazuza, né? Com o Marco, que foi o último grande amor, os É. conflitos com a família, o desbunde, né? Com sexo Uhum. e drogas, enfim. E Exato. no epicentro dessa história, da sua biografia, dessa história, a gente percebe essa liberdade e a atitude do Ney que o caracterizaram desde sempre, e que continuam, que é raro, né? Um artista envelhecer assim tão bem nesse sentido como o Ney em todos os aspectos. E aí eu queria que Verdade. você falasse um pouco disso, porque você tem umas coisas muito interessantes, assim, você visitou a casa em que ele nasceu, É. né, em Mato Grosso, né? Uhum. Você visitou a vila militar em que ele viveu na Uhum. adolescência em Campo Grande, o quartel da aeronáutica, para quem não sabe, onde Ney Mato Grosso foi soldado, no Rio de Janeiro. Enfim, são várias geografias que cruzam essa vida, né, a vida do Ney. É. Brasília, como você disse, onde ele trabalhou, onde ele viveu, trabalhou num hospital com crianças. E aí tem até você tem umas histórias incríveis que você resgata. Eu Uhum. queria chamar, que não vou contar todas, obviamente, que a gente não tem tempo para isso, mas obviamente vou puxar a sardinha para minha lata aqui. Tem uma passagem em Belo Horizonte que é histórica na trajetória dele, né? Eu adorei História. descobrir isso lendo seu livro, um show histórico produzido pelo Bituca, que eu Sim, conheço, que é o único brasileiro que eu conheço que já esteve em Woodstock, e aí, enfim, exato. um show dos Secos e Molhados, nesse show histórico em Belo Horizonte do Barro Preto, né? Quer dizer, seu livro é recheado dessas histórias Tem. que são contadas pela primeira vez, né? É. O Dani, você sabe que é, o Ney já foi biografado, né? Tem uma biografia da Denise Vaz, lá dos anos 80 ou 90, muito boa. Tem, mas Tem o tem um livro Vira-Lata de Raça, que é o livro de Vira-Lata de memórias dele, Raça, né? exato, Vira-Lata de Raça, do Ramon, né, que Uhum. colheu os depoimentos do Ney, e ali ele conduz em primeira pessoa. Os Secos e Molhados teve uma biografia do Miguel, ai meu Deus, estou bem, mas o Miguel de Almeida fez a biografia dos Secos, e você sabe que a única coisa que justifica um novo livro, e não é proibido que se façam novos livros sobre ninguém, né? Eu sou muito dessa, é, dessa frente de biógrafos que acreditam que tem mais é que tem mais biografias mesmo. A única coisa que a gente
talvez pede e também é exigido, é que você vá mais fundo, né? Para que seja justificada a sua biografia. Então, o fato de vir depois traz esse compromisso, né? Você tem que escavar mais, escavar mais. As histórias de Belo Horizonte que você citou, muitas histórias com relação ao Ney, e aí eu digo uma coisa também, Dani, uma coisa que eu acho que faz a diferença entre biógrafos, tá? E aqui não querendo, mas eu acho que a gente está criando. A pandemia trouxe também um pouco dos caminhos mais fáceis da biografia. Tem caminhos mais fáceis, mas que já estão descobertos por todo mundo, né? A nossa hemeroteca digital é um site que você entra, não precisa nem se inscrever. Nesse momento, você entra na hemeroteca e você tem todos os jornais do Brasil dos últimos 100 anos, né? Pelo menos ali, dispôs, e foi muito bom para mim, né? Eu achei notícias ali, Dani, da época dos avós do Ney Matogrosso, em Bela Vista, né? Aquela cidade para onde eu fui, onde o Ney nasceu, Bela Vista do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Mas, pra você ter uma ideia, eu achei notícias de primeira página falando dos avós do Ney, coisa que ele não sabia, né? Ele me disse uma vez que eu tinha contado uma história que ele não conhecia dele mesmo, né? Então, a gente tem que ir para os lugares, sabe? Não dá para fazer biografias dando Google, não dá. Você pode fazer, você pode ser um ótimo, ter um texto maravilhoso, entra ali com umas análises no meio, dá para enganar. Mas assim, se você não for aos lugares, se você não entrevistar pessoas olho no olho, né? Se você não sentir a emoção da fala e dos olhos das pessoas, para você se colocar naquele lugar, né? Se você não sentir a emoção de entrar onde a pessoa viveu, né, onde aqueles shows foram realizados, sabendo que seja outro ambiente, não seja mais um teatro, como não são mais os teatros da 13 de Maio, por exemplo, onde o Ney começou a vida artística, mesmo que seja 50 anos depois, né, mais, né, 60 anos depois do quartel, onde o Ney serviu a seu período militar como soldado, o quartel é ótimo, porque não muda, né? A vida militar é a mesma coisa. Então, ir lá é muito bom, porque exatamente o que o Ney viveu, eu tirei foto, mandava para ele, isso aqui era assim, 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 eu estava aqui, não estava aqui. Isso tudo ajuda muito, mas é pé no barro mesmo, sabe? Se eu puder dar uma dica, assim, eu acho que uma coisa que eu não abro mão é de ir aos lugares, de entrevistar as pessoas. Por isso demora 4, 5 anos para fazer. Sim. Dá para fazer biografia com 2 anos, dá, mas a gente tem que, eu acho que tem uma diferença, mesmo na emoção, né? Porque a emoção, ela precisa ser vivida. Se for só texto, sabe? Só texto. E tem um outro ponto também que eu acho interessante, é você não perder a noção de quem você está falando. É você ir aos discos. Isso eu aprendi com Zusa Mendimelo, Dani. Você não parar de ouvir as pessoas, porque a gente mecaniza um pouco aquele personagem, né? Muito tempo falando sobre ele, muito tempo falando com ele, e a gente perde, às vezes, a referência de quem ele é. Então, ouça os discos, fala, cara, que incrível que esse cara é. Olha o que ele está fazendo aqui, né? Então, são alguns elementos aqui que eu acho que eu fugi até da sua pergunta, mas acabei indo para o meu Não, caminho. de jeito nenhum, de jeito nenhum. Zusa Homem de Melo, a quem você, inclusive, dedica o livro. Né? É bom a gente lembrar. Verdade, eu dedico mesmo. De verdade. E eu acho interessante, eu concordo plenamente com o que você disse, como uma leitora apaixonada de biografias, que sou, assim, um dos gêneros que eu mais curto, assim, como leitora. E acho que para gente que gosta de ler uma biografia, essa é uma diferença absolutamente sensível, né? Perceptível, assim. E acho que você nunca chegaria a essa primeira página do livro com essa imagem da infância do Ney, que eu chamei anteriormente de cinematográfica, mas que é uma imagem construída, claro, com palavras, com seu texto que é brilhante, mas com essa emoção que você conseguiu construir
né? Entender que aquilo ali é emblemático, que aquilo é uma grande imagem que traduz, né, de uma forma muito, muito poderosa esse homem, né? Essa criança, Ney, é alguma coisa que você descobriu que ali tinha, né? É, Essa imagem tão forte, né? E uma coisa que eu acho interessante, aí obviamente tem muito da pesquisa do jornalista e da sua experiência, da sua bagagem, que enquanto você vai contando essa história, ali paralelamente você vai traçando um panorama, através da trajetória do Ney, da própria indústria musical no Brasil, quando ele surge ali nos anos 1970, essa mudança, né, Júlio, enorme que o mercado da música sofreu, dos discos super produzidos, com vendagens altíssimas, o surgimento do jabá nas rádios, o é, surgimento do Rock in Rio, colocando o Brasil na rota, né, dos grandes concertos, o show histórico do Ney no Rock in Rio, enfim, exato, para esse contexto em que a gente vive hoje, onde imperam os streamings, né, e quase ninguém faz um álbum cheio mais, né? é verdade. E imaginar que o Ney estava em todos esses momentos, né, Dani, é uma coisa assim, incrível, né? Um personagem que estava lá, tanto nos momentos. Eu sempre imaginei que eram três frentes que tinham que caminhar juntas, né? Era o Ney álbuns, o Ney artista, né? Era o Ney pessoa física, o Ney vida privada, sim, não existe como separar. Imagina separar a vida. Ah, você falou muito da vida particular de um artista, já me disseram isso sobre Elis Regina, como se houvesse alguma possibilidade de separar o artista da sua vida, absolutamente. Podem cobrar isso de qualquer outro meio aí que a gente tem na sociedade, não de um cantor, de uma cantora. E a terceira frente, que era o contexto, né? O contexto social, político, das revoluções tecnológicas, né? O Ney, naquela primeira demonstração do que era um CD no Brasil, o Ney estava nessa reunião, né, dentro da gravadora, depois até o momento em que acaba, e o Ney se recusa a fazer lives, né, se recusa a fazer apresentações Uhum. pela internet, que é a morte para ele dos detalhes, né? O Ney jamais vai fazer Ele é um um perfeccionista, né, Júlio? ele tem isso muito forte. Imagina ele ouvindo o som, vendo outras lives, né? Na época das lives que a gente teve, não dessas lives que a gente faz, mas da live musical, ele chegou à conclusão que ele não deveria fazer nenhuma, porque a qualidade do som que chegava. E o Ney, imagina, o Ney das luzes, né? O Ney do palco, o É Ney porque do figurino. ele é um bicho da cena, né? É, então é um cara que passou por todas essas revoluções. Você imaginar que ele estava, né, nesses pontos chave, tudo muito interessante. Agora, era, era importante contar o momento, às vezes econômico, às vezes contar o que estava acontecendo no Brasil, porque é só com esse contexto que você consegue entender as particularidades desse personagem, né? Uhum. Então, às vezes o conflito ele não está dentro do Ney. O conflito do Ney, e o conflito é algo imprescindível numa biografia, né? Ele está no entorno do Ney. O Ney, às vezes, está muito calmo, caminhando ali ereto, né? As pessoas caindo, né, em torno dele, caindo, os amigos caindo, como a AIDS aconteceu, como a ditadura perseguiu de uma forma que ele não sabia. Inclusive, ele diz que no livro ele conheceu o quanto eles perseguiram, o quanto ficharam o Ney, mas você tem que contar um contexto para que o leitor entenda, e até os mais jovens, né, entendam que aquilo era muito especial. Um cara com esses valores ereto aos 80 anos é algo muito especial no Brasil até que a gente vive de hoje, né? Ele continua ereto, ele continua sendo atacado, ele continua sendo imprescindível, né, no seu discurso, completamente contrário a um momento que a gente está vivendo de recrudescimento de homofobia, né, de machismo, de, enfim, sexismo e todas as questões, ele consegue estar ereto nesse momento. Então, era importante também caminhar, né, com essas frentes juntas, dar o valor artístico, contar todas as questões pessoais e por que elas aconteciam com quem, né, e essa frente
do contexto. Eu tinha que andar com, não sei se sempre consegui, mas a minha ideia era sempre andar com os três juntos. Você falou muito em contexto agora, né? E a gente pensando, contextualizando o momento em que o Ney surge no cenário da música popular brasileira, né? Em 1973, como esse vocalista andrógeno, né? Dos Secos e Molhados, para dizer o mínimo, né? Como eu disse, assim, essa banda que tem um sucesso meteórico, estrondoso, a primeira banda de rock a vender mais que o Roberto Carlos, 2 discos, né? E aquela explosão, enfim. E aí, como a pergunta que se faz, inevitável, vou fazer para você, sei que não é nada original, mas enfim, você fala muito disso no seu livro, quando a gente fala desse contexto, né? O Brasil de 1973, o Ney, sendo Ney Mato Grosso, no auge da ditadura militar, a gente se pergunta, e você explica isso no livro, claro, né? Mas como o Ney desarmou a censura? Assim, como ele não foi exilado? Como ele sobreviveu a tudo isso? É impressionante, né? Ele, ele a censura não sabia, pelos relatos que eu tive acesso nos relatórios dos próprios censores, os técnicos da censura, os agentes, né, do Departamento de Diversões e Cultura, da censura oficial, do governo federal, nessa época de 73, 74, 75, eles não sabiam, a impressão é que eles não sabiam quem era, o que fazer muito com o Ney Mato Grosso, sabe? Uhum. Ele tinha um discurso nem sempre diretamente combativo, né? Ele vinha de um grupo muito conhecido. Hoje a gente põe foco nas outras músicas que tocaram muito também, dos Secos e Molhados, mas a gente lembra que o grande sucesso, o grande estrondo do grupo foi o Vira. E talvez aquilo tenha sido a melhor coisa que aconteceu ali para aqueles três músicos, cantores ali de frente, o João, o Gerson, o Ney, que no sentido de ter criado uma proteção a eles, né? Esses caras são inofensivos. O meu filho gosta disso, né? Tem uma cena no livro que são crianças num grande acontecimento lá, num estádio Médici, né? O estádio em Brasília, acontece um grande evento só para militares e as crianças vão se apresentar de uma escola militar e 4 delas se apresentam como covers do Vira, né, dos Secos e Molhados. Então, não está fazendo mal nenhum, né? As crianças estão gostando, os filhos dos militares, os netos dos militares estão dançando. Esse cara, ele não faz mal, né? Então, foi graças a essa leitura equivocada, porque por ali havia um cara que realmente estava combativo, né? No sentido da sua postura, né? Da sua afirmação sexual, que era uma coisa, um tabu absurdo. Esse cara estava batendo de frente, mesmo que essa ditadura não visse, né? Então, eu achei assim, esse Ney, ele era essencial, né? E ele se tornou, ele vai passando por fases de combate, né? O tempo todo você vê que tem alguém dizendo para ele não fazer, não é só, a gente não fala só da censura oficial, né? Você tem ali a censura doméstica, né? Dentro das casas conservadoras, pessoas assistindo na TV e dizendo, escrevendo para os jornais, revelações que uma coisa que claro, isso era público na época, mas ninguém fala disso, né? E você trata isso na sua biografia. Personalidades, né, que perseguiam o Ney, como Chacrinha, clamando pela apreensão, pela proibição daquela pouca vergonha, né? Então, assim, ele ia a público dizer isso, pedia aos militares que fizessem alguma coisa. Ele tinha uma coluna no jornal, né? E escrevia, puxa, por que só pegam no pé das minhas chacretes, né? Dizendo que elas estão seminuas? E aquele cara
E aí detonava o Ney Matogrosso usando Quer as dizer, piores ele errou palavras. 2 vezes, né? O Chacrinha. Errou. Exatamente, 2 vezes. Então, você sabe que essa é uma parte curiosa que o Ney não gostou de ler, Uhum. né? Quando ele leu isso, ele me falou: puxa, eu não sabia que havia tanta gente assim falando o que falou de mim. Né? Muito louco isso também, porque o artista, às vezes, ele está vivendo a vida dele ali de uma forma tão enlouquecedora que ele não está lendo o que sai. As coisas não chegavam assim como hoje, né? E um papo que eu tive com ele foi um incômodo que ele teve com essas críticas que saíam a ele, com essas Carlos Imperial, Chacrinha, ouvintes, telespectadores que mandavam cartas para o jornal. Onde está a censura nesse país? Façam alguma coisa, né? Tirem essa pessoa da televisão e tal. Foi um momento que incomodou o Ney. Então enfim, ele é esse cara e continua, né? A capacidade para mim que o Ney tem, Dani, de fazer o que ele tem que fazer, fazer o que ele quer fazer, é uma coisa realmente é, é, impressionante, sabe? E que eu penso quase todos os dias. Até quando penso num próximo biografado, sabe? Será que eu estou pensando com a cabeça de um editor, de uma editora, de um cara, ou será que eu estou sendo eu? O Ney fez isso a vida inteira. Esse biografado me ensinou isso, sabe? Eu não posso sair dessa história sem trazer isso comigo, né? Eu tenho que fazer a biografia próxima, ou eu tenho que fazer, ou eu tenho que fazer um projeto, ou eu tenho que fazer o que eu quiser fazer da minha vida, que mande aquela vozinha que está lá dentro da gente falando, né? O Ney, por várias vezes, ele fez isso. Ele deixou os Secos e Molhados, que era um projeto milionário. Ele realmente deixou de ganhar milhões com aquele segundo disco. Você imagina a quantidade de shows que teria e a quantidade de vendagem que teria o segundo e um terceiro, provavelmente, né? Você imagina depois, quando estava tudo certo, ele deixa tudo e parte para criar um show próprio também. Né? Quando ele ia lançar o disco Bugre, em 1986, ele não quer, de repente ele começa a cantar ali com Arthur Moreira Lima ao piano, ele se envolve de um jeito com aquele projeto, que ele fala, paga todos os músicos, né, que estavam ensaiando com ele para lançar o Bugre, me desculpem, eu vou fazer outra coisa. A gravadora fica maluca, não é um projeto nada pop, né, não iria vender muito, mas era o que o Ney queria fazer. Então, o tempo todo ele está recomeçando e sem dinheiro, muitas vezes sem dinheiro, realmente. Ele vai conseguir lidar bem com dinheiro muito depois na vida, mas ele segue essa intuição e a sua vontade, né? Ele segue realmente o que ele quer fazer, mesmo que seja difícil. Isso, para mim, é uma grande lição, Dani. E é incrível como fica muito claro, né, nesse livro, no seu livro, como ele peitava, né? Ele não peitava só o mais óbvio, né, que eram os bons costumes e a moral vigente, a ditadura. Ele peitava o bom gosto, né, a inteligência da música popular brasileira. O Ney foi o cara que gravou Odair José. Exato. Eu fiz uma entrevista uma vez com o Odair José, vou até colocar o link aqui, e ele conta como foi o episódio da vaia com Caetano, né? Aquele episódio Exato. traumático, e o Ney gravou. E do seu livro você diz isso, né? Ele foi avisado, não pode gravar. E ele falou: vou gravar o Odair Ele José, gravou. que tinha todo Ele um gravou. preconceito, né, da música popular brasileira, do dito bom gosto, né, para um cara que era o ídolo tinha essa pecha do ídolo das empregadas domésticas, enfim, né? Então, Ney, ele sempre ousou, né? Eu acho que isso é uma É, característica dele também, não só o Ney transgressor, mas o Ney que usava, que peitava, né? O que atravessasse o caminho dele e impedisse ele de tentar exercitar isso que você disse, né? E da mesma verdade. forma que ele também nunca foi capturado por nenhum tipo de clichê. Isso eu acho tão impressionante, né? Nem clichês hétero, nem clichês homossexuais, como ele mesmo diz sempre, né? A bandeira é ele não tem que É, levantar a bandeira nenhuma, porque a bandeira é ele, né?
E É quando a verdade. gente pensa, não sei se você concorda com isso, Júlio, mas eu acho que o Ney, nesse bloco do Ney sozinho, né? Ele protagonizou uma revolução comportamental. Acho que muita gente viu o Ney Mato Grosso e teve coragem de ser também, seja lá o que for, né? É. Eu acho, sim, isso. Ele tem uma postura que às vezes é difícil entender, mas eu entendi. Depois de muita conversa, assim, o Ney diz o seguinte: no momento em que ele erguer uma bandeira com uma causa específica, ele vai se reduzir àquela causa, né? Pode ser qualquer causa. Ele apoia, ele sabe da importância da afirmação de gênero, ele sabe de tudo isso, mas você pode ver, ele não dá exatamente frases para nós jornalistas que queremos o Ney falando, né, pela afirmação de gênero, por exemplo, né? Ele se recusa a ir às paradas, a parada gay aqui de São Paulo, né, por exemplo, que é enorme, já fez vários convites para o Ney, ele se recusa. E ele diz algo assim, que no momento em que ele aceitar, então, é tudo o que um poder constituído, nesse momento absolutamente homofóbico e nas suas cruzadas por esvaziar, né, o pensamento artístico, o Ney estaria morto. Né? Ah, olha lá, o velho gay falando. Não, né? É muito mais do que isso. Para você esvaziar, você vai ter que esvaziar muito mais coisa. Então, o Ney, ele se coloca dessa forma, falando que ele tem que falar ali, quase que no show, mas nunca se dirigindo diretamente à plateia, né? Tem isso também. O Ney, ele fala o que ele fala, escolhendo as músicas que ele quer cantar. Isso é uma coisa muito interessante. É bom prestar atenção nas letras quando ele canta, que elas não estão ali por acaso, né? O próprio esse show, o Bloco na Rua, né? O mais recente que ele está retomando, já retomou, é uma construção de ideias do Ney Matogrosso, uma a uma, né? Então é muito ali emblemático, é muito interessante você ler o Ney por aquilo que ele canta. Agora, falar, ele realmente prefere não falar e prefere não se aliar a uma causa. Isso já foi mal entendido, né? Puxa, o Ney falando que não é gay, que é um ser humano. Sim, ele diz isso, né? E dá para entender quando ele diz isso, né? Ele Porque é o admite Ney Mato saber Grosso, né? que é o Ney Matogrosso, exatamente, né? Eu acho super plausível o, o entendimento que ele tem dele mesmo, né? Júlio, uma coisa que fica muito claro também, que a gente, quando observa o Ney, né, e essa construção, que, como a gente falou aqui em outros momentos, tá falando agora de um outro aspecto menos transgressor e mais do talento mesmo artístico do Ney, né? O Ney é esse artista da cena, ele domina essa cena como poucos em todos os aspectos. Você lembrou esse talento para iluminação, né? O Ney dirigiu, tem a mão do Ney na banda de rock mais bem sucedida do Brasil, que é o RPM, Barão Vermelho, passa necessariamente, né, pela gravação o sucesso do Barão, pela gravação que o Ney fez de uma canção, enfim, tudo isso que está registrado lá em detalhes no seu livro. E o Ney é um talento excepcional em qualquer cultura, né? Ele não é só um dos maiores artistas brasileiros, sem dúvida, mas ele é um showman assim de nível internacional, né? Eu acho isso muito impressionante pensando nessa trajetória desse artista assim que chega aos 80 anos como alguém que domina tudo, né? Que aprendeu a dominar, aprendeu a, a cantar nos tons que Exato, ele não sabia, quer dizer, ele não se acomodou nunca, né? Ele foi se aperfeiçoando até chegar nesse nível assim de um showman internacional, né? Que ele é, é de verdade. nível internacional. Você sabe, depois eu fui fazer um programa para uma rádio e aí eu tive que rever o livro todo, eu tive que
eu tive que fazer toda a programação musical, né, de quatro programas especiais que eu fiz para a Rádio Cultura, aqui de São Paulo. E ali eu repensei tudo que eu, às vezes, não tinha pensado nem no momento que estava escrevendo o livro. Praticamente eu estava refletindo sobre o meu próprio livro, né? Uma coisa maluca. Você sabe que eu achei uma explicação, Dani? O fato do Ney ter nascido numa região de fronteira, eu menciono isso quando eu acabo o livro dizendo que ele, um lugar chamado Fronteira, de novo, eu estou já dando uma indicação do que hoje eu entendo ainda melhor. Essa fronteira, ela está em tudo isso que a gente está falando, né? A fronteira é o quê? Ela é a ausência de fronteira. Aí que está o pulo do gato. Lá na terra do Ney, onde eu fui, as pessoas falam pelo menos três línguas, né? Quem nasce numa fronteira, na verdade, não tem fronteira alguma, né? Está ali vivendo duas, três culturas juntas. Então, você tem os povos indígenas da região do Paraguai e do Brasil, vivendo junto com os espanhóis, vivendo junto com o pessoal falando espanhol, os paraguaios, vivendo junto com o pessoal falando português. Então, essa falta de fronteira, ela existe na culinária, né? Ela existe no linguajar, ela existe na música, ela existe na cultura. Esse homem que sai dessa fronteira que não tem fronteira, ele não vai ter fronteira numa voz que você nunca sabe se é de homem ou se é de mulher, né? Ele não vai ter fronteira num repertório que passa desde o rock que você citou para o Dia Nascer Feliz, mas nunca deixa de cantar uma Carmen Miranda, uma Ângela Maria, alguém da era do rádio, né? Ele vai cantar uma salsa caribenha, vai cantar o samba e fazer suas homenagens ao Cartola, né? Vai cantar o baião, quando canta Homem com H e coloca o baião na música pop como nunca tinha acontecido, né, naquela dimensão. Então, essa falta de fronteira vem também para o gênero Ney Matogrosso. É homem? Não é transgênero? É não sei o quê. Não é, não dá muito para definir também isso. E aí cabe às pessoas ficarem discutindo o que é o Ney Matogrosso. Mas o Ney mesmo está muito bem resolvido com aquela falta de limitações que tem dentro dele, no sentido de experiências lisérgicas também, né? Do mistério também, que ele vai, de repente está no Santo Daime, de repente ele está usando uma terapia Fischer-Hoffmann, né? De repente ele está fazendo uma viagem de LSD, não tem, quer dizer, um lugar chamado fronteira, é esse lugar onde não há fronteira nem entre o que nós acreditamos, né, o real, o que é visto e o que não é visto, né? O Ney pega aquele apito e vai chamar os gnomos na floresta, é verdade. E se você discutir isso com ele e der risada, ele fica bravo, porque ele acredita mesmo. Ele é muito sério, né? Ele é muito sério. Ele é sério. Então, essa fronteira entre o que existe e não existe, o que pode ser visto, o que não pode ser visto, também está dentro do Ney, né? Então, para mim, esse homem também que assume a iluminação, assim, com o mesmo afinco, né, com a mesma dedicação que assume a interpretação, que é algo que tem que sair, então você entende cada palavra que ele coloca, cada intenção, né? Que escolhe aquela banda, que vai fazer uma direção de palco. Quer dizer, a gente tem, no sentido, respondendo a sua pergunta, esse artista talvez dos mais completos, né, Dani? O cara que dança, né? Que dança. Desculpa, ele nunca disse que ele é um dançarino, jamais, mas ele faz aquele gestual todo que ele leva para o palco, né? Como um pássaro, tem gente que vê ali uns rituais, às vezes, de animal mesmo, isso é desde a época dos Secos e Molhados, enfim. Eu acho que tudo que a gente acaba falando cai um pouco nessa falta de fronteira, nessa ausência de limites que um homem que saiu de uma fronteira leva com ele, né? Eu acho um pouco por aí. Você percebe que a gente chega agora ao final da entrevista quase num reflexo aqui do seu livro, né? A gente volta à minha primeira pergunta, volta do início ao final do seu livro, sem ter combinado, né, Júlio? Foi sintonia, Nossa, foi muito, muito bacana. um roteirinho bonitinho, né? Se a gente tivesse treinado, não tinha dado tão certo, né?
tivesse um Verdade. roteiro prévio, assim. Mas Não, é muito interessante legal. porque a gente também falou tanto do Zusa, né? Zusa Homem de Melo, a quem você dedica o livro, e você reproduz um trecho, né, de uma crítica dele para um jornal, que eu não me lembro qual, em que ele está falando ali, acho que nos primórdios mesmo da trajetória do Ney, ele está tentando justamente traduzir o que era aquilo, né? Era música, era dança, e aí ele escreve que o Ney conseguia, né, embaralhar com dignidade o nu e o vestido, estou lendo aqui no seu livro, o masculino e o Uhum. feminino, o estranho e o comum, o claro e o escuro, o metal e o coro, a voz e o movimento, ou seja, como consequência de tudo, a música com a dança, que é uma grande sacada do Zusa, né? Isso que a gente está falando aqui. Sacado. Ney, inclassificável. Júlio Maria, Demais. quero agradecer muito pela presença. Muito Lembrando que obrigado, a gente vai Tânia. ter aqui o link da coletânea que você e Renato Vieira, quem já manda aqui um beijo, em breve recebo por aqui para a gente falar de música também. Queria que Que você legal. falasse um pouco desse garimpo aí, porque vai estar aqui o link para a coletânea de vocês, para a playlist que está no Spotify, mas que saiu também já em formato físico. Saiu em formato físico, é um disco dos 80 anos do Ney. A gente colocou muita música conhecida do Ney, Uhum. né? Mas temos duas músicas ali, Dani, que são praticamente a primeira vez que se ouve. Você quer que eu pegue aqui o disco só para passar rapidinho para Quero, você? quero. Ele está atrás Inclusive de o mim. tema de Maria, né? O tema de Maria, enquanto De isso eu mostro Maria. aqui de novo o É, livro. Sai pela Companhia das Letras, Ney Matogrosso, tá. a biografia, nas melhores livrarias do ramo, enfim, Amazon e para todos os lados. Olha só. Tem muita coisa, assim, praticamente o que a gente ama do Ney, né? Eu coloquei as que eu dividi com o Renato, então ficou um colocando meia meia, vamos ver o que a gente mais gosta. Tem de Sangue Latino, adoro Pedra de Rio, uma das grandes músicas do Ney com a Lully, né? E Paulo César, um outro parceiro. Último Drama, que eu amo demais, deu vontade de ouvir agora. Tem Gente com Fome, né? Que é uma música que o Ney agora regravou, refez para sair no Bloco na Rua, e é uma música tão atual. Mas há duas canções que são as primeiras gravações, que é muito curioso de ouvir, são Tema de Maria e A Estrada Azul, gravadas para um filme do Reginaldo Faria, lá de 1971, chamado Pra Quem Fica Tchau. Isso, gente, é o seguinte, é um mimo, porque antes do Ney pensar em Secos e Molhados, o Reginaldo fez um filme, que aliás está aí nas plataformas, um filme que está aí no YouTube. Ah, é? Tá, chama Pra Quem Fica Tchau. E o Ney aparece cantando apenas duas canções ali. Tem uma terceira que só tem um trechinho, mas que se perdeu. Eu falo no livro sobre essa terceira. Mas Tema de Maria, ele faz um vocalize bonito, e A Estrada Azul. Essas músicas são parcerias do Paulo, do próprio Reginaldo Faria, com Paulinho Mendonça, né, que é o autor de Sangue Latino, mas você percebe uma voz que o Ney chama de virgem, né? Quando a voz vem sem nenhum traquejo, sem nenhuma impostação, sem nenhuma técnica. Por isso é interessante ouvir o Ney cantando essas músicas, né? Assim, é, antes de ser Ney Matogrosso mesmo, né? Era a voz mais pura que tem, do qual se tem um registro, e agora elas estão lançadas, estão nas plataformas, já está rolando geral. Eu fui ouvir, depois de ler o seu livro, as duas canções que eu não conhecia do Fagner com o Ney, também lá no início, né? No início, né? E eu identifiquei essa voz aí a que você se referiu, né? São duas músicas, um compacto, né? Que eles gravaram. O próprio Exato. Fagner também está com essa voz, né? É, Encontro, aliás, maravilhoso, né? Eu não sabia desse maravilhoso. encontro e fiquei Esse encontro é ótimo, porque é a primeira vez que o Ney também canta sem a maquiagem, pós-secos e molhados, né? após Secos Depois, e Molhados, né? pós-secos, antes dele lançar-se na sua Uhum. carreira, ele vai e faz esse show com o Fagner, canta duas músicas. E é lindo mesmo, é muito legal, é muito emblemático esse show e essa amizade com o Fagner, que é até hoje, né?
É. Bom, essa história também está lá, e muitas outras. O Júlio, gente, ele inclusive desvenda o mistério do Kiss versus Secos e Molhados, ou Alice Cooper, porque tem todas essas histórias de quem pintou a cara primeiro, quem imitou quem, enfim. O É, Júlio põe fim ao debate com fatos, mas enfim, tá tudo lá, um encontro incrível dos seus dois personagens, né? Das suas duas é biografias, Elis Regina e Ney Matogrosso, Uma Noite em Brasília. verdade, nossa, verdade, Muitas histórias verdade. incríveis. A gente aqui só, né? A gente só fez um roteiro assim bem suave, porque afinal de contas a biografia é para ser lida, são 440 páginas de muitas Uhum. histórias que eu acho. Meus parabéns, uma biografia absolutamente à altura desse personagem que você escolheu, Uhum. João Maria, que não é fácil, né? Que E, bom, enfim, maravilhoso. que bom, Eu fiquei obrigado. lendo o seu livro e pensando, para mim foi assim, inevitável pensar na grandeza, ao concluir a leitura da sua biografia, pensar na grandeza dessa verdade artística e É, pessoal do Ney Matogrosso, muito em contraponto com o que gira ao redor dele, é. antes e ainda hoje, né? Sabe, Dani, eu pensando aqui agora, eu acho assim, vão nos cobrar, né? De que lado você estava um dia, sabe? Acho que vão Uhum. nos cobrar isso, sabe? Pai, de que lado você estava? Vô, de que lado você estava em 2021? O fato de ter feito essa biografia, eu fico muito feliz em ter lançado essa biografia em 2021, né? Nesse ano tão deflagrado, né? Por forças tão terríveis que jamais pensamos que iria surgir ou ressurgir de algum lugar, né? Como que a gente sofre com isso e está sofrendo. E eu fico muito feliz em ter feito uma biografia e com ela dizer eu estava desse lado. Esse era o lado em que eu estou e sempre estive, né? O lado de um homem que tem os valores que esse cara teve, que honra poder. Um dia eu agradeci muito ao Ney, sabe? Eu, falando com ele ao vivo ali, num lugar aqui em São Paulo, num teatro, eu agradeci muito o fato dele ter me permitido fazer a biografia e contar uma história, que contando essa história, eu sei que eu estou contando a história de um monte de gente também na essência, né? Um pouco da nossa história também, dentro dos nossos valores, do nosso caráter, né? E mostrando de que lado estamos. E que bom poder estar do lado, né? Pelo menos como contador de histórias, já fico muito feliz de poder levar isso nesse ano importante, 2021. Obrigada, Júlio Maria, por essa entrevista. Obrigada, Foi um muito prazer obrigado. conversar com você e te receber aqui no meu canal. Fica o convite para um Bom. dia você voltar e a gente falar só de jornalismo cultural. Ah, meu, tem muito assunto legal, adoro, É, obrigado pelo convite demais. Foi muito bom. imagina. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Se inscrevam no canal para conhecer a nossa programação de papos firmes e muita música e muita literatura. E salve Ney Matogrosso, né? O que Muito não tem bem. tempo. Salve, Ney. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado todo mundo que leu, todo mundo que está lendo, que manda mensagem. E você, Dani, por ter lido também o livro, né? Puxa vida, que bom. Obrigado mesmo pelo tempo, pelo seu profissionalismo, né? De trazer a gente, de saber do que está falando, enfim, do conhecimento que você tem já de bagagem, ainda aliado ao que você está dizendo. Isso é muito valioso também no dia de hoje para a gente mostrar que a nossa profissão ela é necessária. Obrigado, viu, Dani? Obrigada a você, querido. Até. Um beijo.